que entra por dia, no caso, igual aquele outro. Tem uns 10 minutos que a live começou aqui, você tá falando. Você entrou para conversar aqui, também não apareceu pra mim. Porque tem um delay, querida. Boa noite, Silvana. Tem 30 pessoas te ouvindo já, cara. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Estou firme e forte aqui no nosso horário da segunda-feira, mesmo após uma viagem de São Paulo para cá. Tem que respeitar a malha aérea, né, meu irmão? Para sair de São Paulo para cá é luta, e daqui para lá é luta. Pelo menos eu vim no voo direto e pelo menos o aeroporto é 5 minutos da minha casa, né? Isso a gente tem que agradecer. Porque quem mora em Feira de Santana chega em Salvador para depois vir mais 1 hora de carro. Um monte de gente mora longe do aeroporto, né? Bom, um fim de semana em São Paulo é como se fosse 6 meses, sempre é assim. E aluguei um apartamento em São Paulo, eu falei? Estava querendo alugar. Eu conto as coisas ao vivo. Pois é, aluguei. Carlinha estava até resolvendo as últimas coisas. Papai. Quando quiser. Agora, pô, é pequeno, né? Vocês têm a chave para ir quando quiser. Pois é, vou morar em São Paulo e morar em Aracaju agora. Calma, querida. Não chega a doer nunca. Se eu tenho... Se eu tenho residência em São Paulo agora, eu também moro lá, né? Pois é, pois é. Então, agora estarei lá com vários projetos também. E, pô, é ruim ficar em hotel, cara. Tem um apartamentozinho lá bacana, lá em Alphaville. E iremos fazer muitas coisas lá. Mas quando eu chegar aqui, minha irmã, vou chegar daquele jeito, você já sabe, né? Então vai ser todo mês desse jeito agora quando eu chegar. Então, iremos aos poucos. Vou precisar cuidar da clínica, que aí não vou largar meus pacientes aqui, nem meus colaboradores perfeitos. Mas precisarei estar lá mais em São Paulo para fazer os projetos que a gente tem andarem, né? Hoje iremos falar de intestino, é um assunto que vocês gostam muito, que eu gosto pra caramba. Eu falei de intestino lá, dei uma aula para 300 médicos e a gente falou, obesidade, todo paciente obeso é disbiótico, mas nem todo disbiótico é obeso. O que é disbiose? É uma doença, é um desequilíbrio da flora intestinal. Tem mais bactéria ruim do que bactéria boa. Então, disbiose é um problema mais comum do que a gente imagina. Mas antes de falar de disbiose, vamos falar das funções do intestino. Porque o intestino é um órgão pouco compreendido, tá? Eu venho já responder as perguntas que eu consegui. O intestino é um órgão pouco compreendido e deveria ser entendido por todas as especialidades. Gastro não está entendendo o intestino, quanto mais um reumatologista, que precisaria absurdamente para tratar a doença autoimune dele. Então, além de várias funções relacionadas a essa parte autoimune, o intestino... Meu irmão, fiquei com dor de cabeça mesmo. A luz aqui da gravação. O intestino produz várias vitaminas importantes, bactérias, sei lá, convertem substrato em vitamina. O intestino, ele é responsável por dar saciedade, Então lá o GLP-1, que é aquela substância que é liberada na corrente sanguínea para a gente parar de comer, uma delas, contrarregulador da fome, ele é produzido lá no intestino. Então você está comendo muita besteira, então você está adoecendo seu intestino e piorando a sua saciedade. Então o intestino tem total relação com a sua fome que não passa. O intestino também, ele está relacionado com saúde mental, porque o intestino produz 90% da nossa serotonina e 50% da nossa dopamina. Será? Eu respondi uma caixinha de pergunta hoje de um paciente. Tem muito paciente aí tomando remédio para
depressão, para ansiedade, que o problema está no intestino. Ou o problema está em vitaminas. Por exemplo, uma paciente me perguntou, doutor, estou com ferritina de 30, vitamina D de 32, fui em um endócrino e ela disse que o meu problema era psicológico. Passou antidepressivo para essa paciente. Bom, não sei se é verdade, mas eu acabei de responder uma caixinha de pergunta desse tipo. Sim, doutor, e quanto é que seria essa vitamina D? O ideal seria entre 60 e 100. A dela está metade do mínimo. Ferritina, o ideal seria entre 100 e 150. A dela está mais de 3 vezes abaixo do mínimo. Essa é a medicina tradicional, né? Essa é a medicina que faz, que tem sido implementada aí no Brasil. Bom, então, emagrecimento, responsável por saciedade, responsável por saúde mental, porque serotonina, a maior parte é produzida lá, e dopamina. 1/3 das internações psiquiátricas, elas ocorrem, os pacientes estão com vitamina B12 baixa, que tem a ver também com a saúde intestinal, essa B12, e toda doença autoimune começa no intestino. Todas. Então, se o paciente tem hipotireoidismo, ele com certeza terá o intestino a ser tratado, porque 95% do hipotireoidismo é por uma doença autoimune, por Hashimoto. E quase todos esses pacientes ele têm síndrome do intestino vazado. Mas todos os pacientes obesos que têm disbiose, ele tem síndrome do intestino vazado. Boa noite, Dani. Como assim, síndrome do intestino vazado? Que história é essa de síndrome do intestino vazado? O intestino é um filtro, é uma porta, ele equilibra quem entra e quem sai. Então, se essa porta está muito aberta, ele não consegue filtrar quem vai entrar e quem vai sair. E a gente tem circulando os anticorpos. Então, esse anticorpo passa com mais facilidade para a corrente sanguínea e vai atacar a glândula, porque uma doença autoimune é aquela na qual há uma confusão no corpo. O exército de defesa do corpo começa a atacar o próprio corpo. Isso é uma doença autoimune, é um erro, tá? E ocorre assim no lúpus, na tireoidite de Hashimoto. Então, você que usa Puran, mas não trata o intestino, a chance de você aumentar a dose do Puran, se você engordar, aumenta demais. Lucas Luquete, doutor Lucas aí, craque de Alphaville. Vamos fazer um movimento em Alphaville, viu, meu amigo? Palestrou lá comigo, médico genial. Então, se você tem uma doença autoimune gigante, se você tem uma doença autoimune em que você está usando uma dose muito aumentada de Puran, você precisa tratar o seu intestino. Caramba, se eu tratar meu intestino, tratar minha síndrome do intestino vazado, pode ser que eu diminua a dose do Puran? Pode ser que sim. Mas o meu endocrinologista nunca falou disso para mim. Já estamos fazendo, é isso mesmo, meu amigo, tamo junto. Pois é, então você começa a perceber, eu já falei de reumatologista, eu já falei de psiquiatra, eu já falei de nutrólogo, eu já falei de endócrino, eu já falei de tantas gastro. Olhe quantas especialidades deveriam entender do intestino. Então é lá que é a origem de um monte de doença que a gente tem. E às vezes é confundida até uma disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal, com problema mental. Então, eu recebi hoje uma paciente, atendi uma paciente com candidíase de repetição. Ela, doutor, não aguento mais tratar. Não aguento mais, trato e volto. Ela não está tratando, ela está usando lá os remédios para melhorar, mas não está tratando a causa. A causa da candidíase de repetição dela é o intestino. É a síndrome do intestino vazado. Doutor, eu também estou com rinite e sinusite todo mês. Também. O alérgeno da rinite e da sinusite passa com mais facilidade também quando o paciente está com a síndrome do intestino vazado. Então, olhe quanta coisa. Otorrino também, viu? Rinite e sinusite está tratando.
Está tratando sem tratar intestino? Está tratando a consequência e não a causa. Ginecologista está tratando candidíase de repetição sem tratar intestino? Olhe quanta especialidade precisa entender de intestino. Uma infinidade de pacientes. Por isso que o paciente que está com o intestino doente e a gente quer tratar, não dá para ficar dando cápsulas. Falei da minha palestra lá em São Paulo sobre isso. Se eu ficar enchendo o paciente de cápsula que está com o intestino doente, ele vai fazer o famoso cocô caro. Ele não vai absorver. Por isso que a terapia de injetável vem ganhando tanta força. Porque um paciente obeso e disbiótico, ele não consegue absorver se você der vitamina D, ferro, esse exemplo mesmo que eu dei. Como é que ele vai absorver com o intestino doente? Não absorve, é muito ruim. Tá? Vendo que a galera está interagindo, eu vou tirar umas dúvidas aqui para a gente ir continuando, tá? Meu filho, quando toma leite, tem crise de rinite, sinusite, fica entupido. Tá vendo aí, Dani? Por que será? Agora você sabe. Consumir leite, lactose, é adoecer o intestino. É gerar desbiose intestinal. Então, se gera desbiose, piora a síndrome do intestino vazado. E se piora essa síndrome, a chance de ter rinite, sinusite, candidíase aumenta. Pois é, Dani. Leite em pó me causa alergia. Não sei se é alergia ou se é intolerância. O paciente às vezes não entende a diferença. Lilian, obrigado. Elisângela. Elisângela sempre aqui na live. Coma mais carne gorda e tome caldo de osso, seu intestino vai melhorar. É verdade, Lilian. Minhas vitaminas mesmo estão baixas. Quero suplementar. B12 307, vitamina D 36. Consumo pouco a carne vermelha. Por que, Elisângela? Melhor alimento do mundo. Sua B12 está 3 vezes abaixo do mínimo. Sua memória deve estar ruim, sua velocidade de raciocínio também deve estar ruim, você deve estar fadigado. Vitamina D 36 deve estar ficando doente com facilidade. Não pode, vitamina D está muito mais baixa do que deveria. Quantidade de ferritina em criança de 3 anos. É parecida com a nossa. Olá, doutor Marro. Qual a melhor vitamina D para suplementação? A vitamina D lipofílica, caso seja via oral. Tá? E a dose varia de paciente para paciente, mas a maioria dos meus pacientes eu faço injetável. Catarina apareceu, né? Doutor, tem algum alimento chá para ansiedade? Elias, você precisa saber a causa da sua ansiedade. E aí você vai encontrar essa causa na terapia. Carnívora corrige desbiose? Com certeza, Kenny. Com certeza. Porque as causas de desbiose principais são uso indiscriminado de antibiótico, em primeiro lugar, e depois consumo de alimentos carboidratos, né? Alimentação ruim. Como frutas e iogurte com psyllium, linhaça, chia e aveia. Mas não mudou muita coisa. Claro, o iogurte é péssimo, a aveia também não é saudável. E ao banheiro todo dia, e agora 3 em 3 dias. Bebo muita água e não sei mais o que fazer. Você está colocando iogurte na sua vida. Lactose pode estar piorando sua constipação. Você pode ser intolerante à lactose apenas por essa constipação. O paciente acha que intolerância à lactose é quando ele tem diarreia. Pode ser quando ele tem diarreia, mas não só quando tem diarreia. Às vezes a constipação é um estágio inicial da intolerância à lactose. Então, cuidado. Não sei o que você come, mas deve comer manteiga, deve comer queijo. Doutor, boa noite. Uma dúvida. Quem tem desbiose intestinal pode correr de 3 sangue oculto no exame de fezes? Correr? Não entendi. Doutor, o que tem a falar sobre benefícios do mel na dieta? Não uso muito. Tirei a vesícula, preciso tomar suplemento? Sais biliares, talvez. Melhor dieta para perder o pneu da lateral. Pneu da lateral é gordura, né, cara? Melhor dieta? A que mais se encaixa para você. Você precisa de um médico para ver o que mais seria indicado para o seu caso. Não existe receita de bolo, meu amigo. Bora que hoje eu quero descobrir
se minha barriga inchada é meu intestino. Provavelmente, viu, Carlos? Provavelmente, tá? Então, você que está em dúvida aí, essas pessoas que tiraram essa dúvida, eu fiz uma aula sobre intestino, que é um curso, na verdade. São 5 aulas. 5 aulas sobre intestino, que eu explico tudo isso que eu estou falando a vocês, desenhando no quadro, falando o que vocês precisam fazer, dando bônus de quantidade de água, como usar glutamina, já vou falar dela, detox intestinal. Então é um curso completo para vocês. Digitem a palavra intestino, quem ainda não viu. É o melhor curso que eu fiz aqui para vocês. Digitem aí a palavra intestino, depois venham conversar comigo sobre o que achou. Boa noite, doutor. Sou sua fã, minha saúde mudando depois de te seguir. Valeu, Cauã Marques. Bom, enquanto vocês digitam intestino, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para mim. Live de tema interessante, com certeza. Bom, digitem aí a palavra intestino enquanto eu conto a história. Olha a história que eu ia contar. Minha B12 está baixa. Eu ia contar de lá de Alphaville. Eu estava lá, pessoal, lá em Alphaville, fui treinar com o Guto. E aí, um cara estava olhando para Guto, pra gente, na nossa direção. Eu falei, tô olhando para Guto famoso, velho. E aí o cara veio, quando eu passei por ele, ele disse, doutor, eu lhe sigo. Perdi 10 quilos só seguindo seu Instagram. Lá em Alphaville. Por isso que eu tenho que morar lá de vez, né? Não? Ai, não aguento não, vai deixar vocês. Nem quero. E aí o trabalho tá chegando longe, viu? Tá chegando longe. Foi muito legal. A Nininha chegou, viu? É. Os nomes são os mesmos, assim, da galera que frequenta assim. Quem tem desbiose pode dar no exame? Ah, tá, sangue oculto nas fezes? Não. Desbiose é um diagnóstico clínico, mas você pode fazer também no exame de sangue. Mas no exame oculto das fezes, não. Agora, olha que interessante, você ter desbiose intestinal pode aumentar a chance de você ter sangue oculto nas fezes. Tá? Mas não é diagnóstico. Doutor, café é um vilão para o intestino, é um vilão para a saúde, né? Cafezinho. Olha como eu conduzo café na minha vida. E como eu acho que todo mundo deveria conduzir, porque café é droga. Mas é difícil, né? Deixar o café, principalmente para quem tem costume. Não use de forma recreativa. Ah, vou tomar um cafezinho agora, é bom, né? Aquela socialzinha. Mas eu agora não estou com energia tão baixa, não tomei. Eu tomo quando eu estou. Tomo pela manhã, mas eu não fico tomando ao longo do dia várias. Só quando eu não estou muito bem, estou cansado. Então. Porque senão meu corpo vai criando tolerância e eu vou dependendo cada vez mais dessa droga que atrapalha a minha produção hormonal, atrapalha um monte de coisa, cortisol. Silvana, ferritina não passa de 12. O que fazer? Fazer reposição venosa. Via oral só vai chegar nos valores ideais lá para ano que vem. Quer uma história falando dessa ferritina, Silvana? A coenzima Q10, ela é uma substância fantástica. Ela melhora a ação antioxidante. Ela age melhorando a energia. Ela melhora o LDL oxidado, que é o verdadeiro LDL que infarta. Né? Então ela diminui. Ela corrige o que a estatina faz de negativo, que é diminuir, que é aumentar a chance de sarcopenia, que é músculo abaixo do normal. Porém, tem um problema. Coenzima Q10. Corte. Ela só é absorvida 2 a 3%. Isso não é da minha cabeça. Quando absorvida de forma via oral. Quando ingerida por via oral. E aí, você está tomando 200 miligramas de coenzima Q10, feliz da vida, que a tia Nutri passou. Mas você está absorvendo 6 miligramas, 5 a 6. Que tal?
Triste, né? Por isso que a gente faz coenzima Q10 ou por via implante. Você colocou coenzima Q10 no implante? Sim, é isso, o implante está rolando, né? Já está melhorando? Ah, querido. A gente coloca via implante. Eu tenho coenzima Q10, Carlinha também. Kênia, toda hora eu tô querendo limpar a tela, mas é o microfone. Já umas 3 vezes que eu fiz assim. Comprei esse curso, muito bom, gostei. Valeu, Kênia. É fantástico esse curso mesmo. Parabéns. Nininha Garcia fazendo uma pergunta, hein? Marlon, tirei a vesícula, fica com muitos sintomas como gases. Fica, minha amiga. E você come errado, que eu tô sabendo, viu? Todos deveriam usar glutamina. Desirê. É Desirê? Não, não é a sua Desirê. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Muitos, não todos, mas muitos. O que glutamina faz na saúde intestinal? Ela é comida de enterócito. Enterócito é uma célula intestinal. É a representação em unidade do intestino. É um intestino. Como se fosse a representação do intestino. Então ela nutre o intestino, deixando ele mais forte. E ela tem uma ação antioxidante também. Então, hoje vocês entenderam que quem tem intestino doente precisa usar glutamina. Por isso que glutamina está a dose certinha lá, como usa no nosso curso. Quem chegou agora, digita a palavra intestino para adquirir esse curso fantástico. Seus cursos são top. Farinha. Lembra da farinha, cara? Boa noite, doutor. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. F.A. Carvalho. Eu já respondi sua pergunta, Nininha Garcia. Oi, doutor. Estou tomando Monjaro faz quase 2 meses. Estou fazendo musculação, ganhando massa, mas só perdi ainda 3 quilos. Mavanga Hair. Você está com um acompanhamento profissional nutrológico, tenho certeza, né? O que é que o seu nutrólogo disse dessa perda pequena? Conte aí para mim, desses 2 meses. Porque você não está usando por conta própria, tenho certeza. Conte aí pra gente. Doutor, verdade que frutas não são boas para o intestino? Não, não é verdade, não. Só se a fruta for tiver muito açúcar, como banana, e o cara consumir todo dia, não é legal mesmo. Claudinha, boa noite. Gordura abdominal, paciência. Cris, ficou cortado. Ouviu sobre a coenzima Q10, Cláudia? A Lilian tá ligada aí. Ele disse que... É isso aí, Lilian. Doutor, glutamina injetável é mais eficaz que a via oral? Kênia, ótima pergunta. Ótima pergunta. É tão boa quanto. Ô, doutor, você está falando o tempo todo que é melhor evitar a via oral para quem está desbiótico, porque não vai absorver bem. E está mandando a gente usar, dizendo que glutamina via oral também é boa? Porque algumas substâncias, quando feita de forma via oral, mesmo tendo uma absorção ruim, vai agir diretamente, de forma tópica, que a gente chama no intestino. Exemplo, cúrcuma. Cúrcuma tem uma ação antioxidante muito boa. Para a ação antioxidante, olha que interessante, é melhor ser feita via oral, injetável. Porém, para a ação tópica de prebiótica que a cúrcuma tem, é melhor que seja intestinal. Transreverastrol. Transreverastrol é uma substância antioxidante. Quando feita de forma venosa, estudos mostraram que ela só dura na corrente sanguínea 1 hora. Depois, os níveis ficam erráteis. Mas fazer de forma via oral tem o benefício dessa ação direta no intestino. Olha quanta coisa eu estou falando aqui que ajuda na saúde intestinal. Glutamina, cúrcuma, transreverastrol, probiótico, ingesta de água. Tudo isso tem lá no curso de intestino de forma bem detalhada, tá? Então, quem quiser aprender, digita a palavra intestino. Doutor Marlon, minha insulina está em 0,7. O que isso pode ser? Que sua alimentação deve ser boa. E que você não tem resistência à insulina. Você não deve comer muito carboidrato. Mas tem que ver mais exame para saber. Quais medicamentos, além da dieta, para desinflamar o intestino?
Acabei de falar, não foi? Parece que eu estava adivinhando, Jainara. Respondi tudo aí, né? Qual a vitamina em deficiência que causa memória muito fraca? Vitamina B12. Minha mãe, 55 anos, esquece coisas que falei há 5 minutos. Mas pode não ser só vitamina, né? Pode ser menopausa. Você sabia que a mulher perde massa cinzenta do cérebro na menopausa? Então, provavelmente, Pereira, Tami, a sua mãe precisa tratar a menopausa. Pode ter problema de vitamina? Pode. Mas menopausa aí deve estar gritando aí pra caramba. Não há caso de Alzheimer na família. Pois é, Pereira. Às vezes é só menopausa. Comprei o e-book Jejum e Pratos para Viver Mais e Melhor. Estou com a hemoglobina glicada de 5,8 e insulina 15. Estou estudando muito seu trabalho e os métodos para melhorar minhas taxas. Você é top, doutor. Dani, volte aqui para contar se essas taxas melhoraram. Eu tenho certeza que seguindo só o e-book do jejum e esse Prato para Viver Mais e Melhor, vai baixar isso aí. Tenho certeza absoluta. Provavelmente depois você vai precisar de medicação, pode precisar de alguma coisa. Talvez sozinho não resolva tudo, mas eu tenho certeza que pode melhorar isso aí, tá? Doutor, tive trombose no reto. Como melhorar? Adriel, meu amigo, não é minha área, não. Aí você tem que ir no proctologista. Doutor, minha glicose está em 108 de jejum. Tenho 25 anos. Rubem, estou olhando sua foto para ver se você é obeso. Porque 108 de glicemia de jejum é sinal de resistência insulínica. Então é sinal que você come muito carboidrato, sanduíches, pães, arroz, macarrão, tapioca, deve beber e deve ter um abdômen globoso. Abdômen globoso, sutil, né? A gente chama isso no português, vocês estão rindo, mas é de eufemismo, né? Você deve ter... Não, mas quando você vai fazer exame físico no paciente, você vai fazer exame físico, tem assim, exame físico cardiovascular, exame de físico torácico e exame físico abdominal. E uma das descrições da inspeção que você faz é abdômen globoso, semigloboso ou plano. Aí você, é uma linguagem anatômica, porque fica engraçado quando fala, mas é verdade. O abdômen globoso, ele dá indícios de resistência insulínica. Isso é novo, cara, isso é novo. Isso aí, você melhorando a alimentação, isso melhora tão rápido que você nem imagina. Isso é novo, igual o vaguinho aqui. A carnívora é o melhor para ganhar massa muscular ou usar algum medicamento? Matheus, para quem, por quê, para quê? Não é receita de bolo, meu amigo. É melhor para quem? Não sei. Depende, né? Estou com menos 10,5 quilos na balança na dieta carnívora. Parabéns, Jefferson. Fantástico, dieta carnívora. E os carboidratos bons? Tem alguma contraindicação? Não gostei desse termo, bons. Acho demais para os carboidratos, chamar ele de bons. Vamos usar o termo complexo, os menos nocivos, os aceitáveis. Acho que é melhor falar dessa forma. Raízes, batata, inhame, macaxeira, banana da terra, abóbora, são carboidratos aceitáveis. Sou magro. Rubem, tem que investigar isso aí melhor, tá? Então, o seu magro é com abdômen globoso ou abdômen plano? E se você é magro e está com glicemia de 108, você joga duro na alimentação, porque você já tem 25 anos. Não deve ser nada relacionado a diabetes tipo 1, que é autoimune. Deve ser alimentação mesmo. Mas tem pouca informação aí. Qual a diferença entre hemoglobina glicada e glicemia de jejum? A glicada é o resumo dos últimos 3 meses. Elisângela aí respondeu a pergunta que serve... Caraca, minha cabeça. Que serve para Rubem. É isso aí, Elisângela.
Glicemia de jejum é uma foto da glicemia do momento. E hemoglobina glicada é uma média da glicemia dos últimos 3 meses. Doutor, jejum prolongado é benéfico? Fazer uso de suplementos para ajudar? Como assim, Kênia, suplementos durante jejum? Tem alguns que podem quebrar jejum, tá? Já que Kênia falou do jejum, também é um e-book que alguém disse aí que adquiriu, é o e-book que a gente escreveu mais robusto, tem mais de 80 páginas, é uma leitura que vai lhe embasar sobre jejum, como diferente de tudo que você devia escrever um livro sobre jejum. Ah, boa ideia. A cabeça doendo e ele não vai. Boa ideia. E aí você vai aprender mais sobre jejum. Pô, Kênia, vou colocar um agradecimento a você se eu fizer um livro sobre jejum. Você me deu uma sacada aí. Uma sacada. É quase um livro mesmo. Pois é. Você não leu nenhuma parte do livro, inclusive. Você poderia fazer isso agora para mim? A resistência à insulina na perimenopausa, ela estabiliza quando? A resistência insulínica na perimenopausa? O que tem a ver perimenopausa com a resistência insulínica? Você vai ter resistência insulínica. Tem que tratar sua menopausa, tem que tratar sua perimenopausa também. Então, passou a perimenopausa, a resistência insulínica vai ser tratada? Curada? Não, não é assim não. Se foi o que eu entendi. Glicada 3.8. Elisângela, como eu lhe falei da outra vez. Nunca vi. Doutor, minha mãe tem ferritina alta. E caramba, tá acabando já a live. Mas ela não come muito carboidrato. O que fazer? Então, bom, precisa investigar melhor a alimentação dela. E precisa ver se a ferritina alta dela é por conta de inflamação. Eu disse que pode ser inflamação, mas não necessariamente é. Pode ser hemocromatose. Marlon, continua subindo coração. Boa noite, continua ou não. Deus te abençoe. Vai sair. Vai lá, minha amiga. Tamo junto. Boa noite, doutor. A carne de porco gordo é uma boa na dieta carnívora? Sim, Gustavo. Doutor, cortei trigo, farinha e açúcar. Posso ficar com inhame, macaxeira, batata e frutas? Pode. Foi uma boa troca, Luciano. Foi uma boa troca. Então, pessoal, intestino é a chave para o emagrecimento. Intestino é o início da maioria das suas doenças autoimunes, é o início das suas doenças respiratórias, cutâneas, a pele. Então, muita espinha não curada com dermatologista é porque o intestino está doente. Muita rinite de repetição, 5 vezes no mês, você poderia diminuir pela metade se seu intestino estiver saudável. Seu puran, que você usa em uma dose absurda, poderia ser diminuído se seu intestino estivesse saudável. Sua fadiga, seu cansaço, sua falta de memória poderia ser melhorado se você aumentasse a produção de dopamina, que é 50% produzida no intestino, e serotonina, que 90% é produzido no intestino. Se vocês melhorarem a saúde intestinal, a sua saciedade melhora, porque você vai melhorar a produção de GLP-1, que é uma substância que lhe dá saciedade. Então, não hesitem, aprendam sobre o intestino, chegue no médico questionando, vá a médicos que saibam sobre o intestino. Porque eu falei aqui de ginecologista, de reumatologista, de psiquiatra, de endócrino. Todo mundo tem que entender do intestino, mas você tem que entender também para questionar. Por isso, se fez sentido para você tudo que eu falei sobre o intestino, aprender mais, entender como tratar, você vai digitar a palavra intestino, que vai chegar no direct de vocês. Uma forma para você adquirir esse curso. Digita aí, galera, intestino. Dicas de como melhorar a serotonina pelo intestino, doutor. O que a gente falou.
glutamina, tem o resveratrol, probióticos, citrato de potássio, magnésio, tem muita coisa. Doutor, o personagem passou hipercalórico para mim, só que não criei massa. Tô do mesmo jeito. Quem é o personagem, cara? É aquele nutricionista que eu reagi? Ah, tá. Entendi. Personagem. Porque a galera falou, por que os nutricionistas hoje em dia, eles ficam fazendo, se entortando todo para falar e fazendo uma voz estranha? Aí eu vi personagem, pensei que... tem que fazer uma voz dessa pra você. É, nossa. Pra viralizar mais ainda, né? Só se for para não gravar, não tá bom. O show que mais tem. Você não vê nada, não vê. É o que mais tem, cara. Umas vozes É. insuportáveis. E umas melequinhas que eles ficam assim, puxando. Jeito de falar, parecendo que é doente. Exatamente. Já falei. Ferritina 30, vitamina D 32. Daniela, foi essa pergunta que você fez na caixinha? Foi, eu respondi sua pergunta, Dani. Vai pro feed, Caramba, lembrei, é esse valor mesmo. 30, 32. Hoje o endócrino falou que estão bons. Depois a gente começa a te acompanhar e entende melhor sobre o assunto, se decepciona com as consultas tradicionais. Foi você que falou que eles passaram antidepressivo? Eu respondi a caixinha dessa, acho que foi você. Minha mãe come macaxeira, batata mesmo, com boa proteína e glicose, depois de 1 hora vai para 240. Talvez ela tenha diabetes por genética, não seja só alimentação. Né? Cinco minutinhos de dúvida aí, pessoal. E quem não digitou intestino, digita aí, que a gente já vai acabar. Doutor, eu tenho chagas no intestino, péssimo, né? Boa noite, doutor Marlon. Já comprei a passagem para ir na consulta, ansiosa para a consulta e para conhecer o senhor. Venha-se embora, Cátia. De onde você é? Simão Columbari. Quando é a consulta? Carla, tem que saber de cabeça quando é a consulta dela. Brincadeira. Regina chegou e tá acabando, mulher. Que é isso? Nunca andei de avião, mas vou vencer esse medo. Ah, que legal. Venha-se embora. Citrato de potássio para intestino? Com certeza. Fantástico. Sua B12 é ótima, Dani. Boa noite. Qual o melhor alimento para substituir o pão? Tem desbiose. Jejum. Jejum seria o melhor. Mas para começar a substituição, pode ser raiz, batata, inhame, macaxeira e também banana da terra. Mas amo pão. Ô, Noel, mas mesmo. Mulher, eu também, Mas eu fiquei 6 meses sem comer pão. Comi quando eu recebi visita esse fim de semana. Quando eu acordei, um pãozinho lá com queijo. Queijo, presunto e aquela manteiguinha amarelinha. Eu olhei assim, eu comi 2 pães. Feliz da vida. Mas, para eu não comer pão, eu não compro. Porque se eu ficar olhando, eu vou querer. Porque eu não sou atleta, eu sou humano. Então, para evitar comer, a melhor forma é não comprar. Qual foi? Você já editou um vídeo que eu fiz sobre isso? Estava lendo o livro Poder do Hábito, já editou. E pessoas na guerra do Vietnã estavam viciados em heroína. E aí, heroína era tida como uma droga que é vício, com certeza, não tem como melhorar o vício. E aí, quando acabaram a guerra e voltaram, saíram do ambiente que estressou, voltaram para a família, uma grande parte, que eu não lembro agora a porcentagem, você tem que lembrar, uma grande parte não voltou a usar heroína. O ambiente importa. Pão é uma droga. Então, você vai ficar olhando para a droga? Vício. Você vai chorar no meio da live, cara? Carla Engena, vai pra Maria. Botou, porque meu LDL é tão ruim? Porque você come mal, mulher. Já estou magra. Boa noite. Até que horas podemos jantar? Até que horas devemos jantar, né? Porque cada paciente é um. Eu janto 8, mas o ideal seria quando acabou a luz, ninguém comer mais. Quando o sol foi embora. Não acabou a luz e a energia, não. Doutor, todo mundo precisa tomar iodo? Sim, mas você não precisa porque tem no sal, nesse sal químico industrializado, ridículo aí, que é iodado, por isso. Obrigado por todos os vídeos. Valeu, Edna. Boa noite, estou fazendo uso da Dizepatina. 4 minutos. E estou com o intestino preso. Pode acontecer. Pode acontecer. Suco de fruta natural com almoço é ruim? Natural. Gostei desse natural. Esse natural foi para se defender de que é alimento saudável, para o seu inconsciente entender que tomara que ele diga que pode, tomara que ele diga que pode.
Tudo é psicologia, tá vendo? Então esse natural é péssimo. Então, qualquer suco no almoço não é bom. Piora a digestão, piora a acidez gástrica. E prefira sempre a fruta do que o suco natural. Doutor, todo mundo... Doutor, me responde a última pergunta. Manda. O café da manhã é a principal refeição do dia para o atleta? Por favor, doutor. Rubem, atendi um paciente... Atendi não, fiz uma live com um paciente que... Um paciente não. Um rapaz que fez Ultraman 515 quilômetros em jejum. Ele fez a prova toda em jejum. 515. Nadou, correu e pedalou. Responde sua pergunta. Glicose em jejum 89, glicado 5,7. Já pode ser pré-diabetes? Não, não pode. Só está com o valor de glicado alterado, mas não pode diagnosticar diabetes, porque precisaria dos dois alterados. Eita, quanta pergunta. Vou treinar, pessoal. Como certinho, sigo suas dicas, jejum todos os dias. Doutor, não gosto de pão, mas gosto de cuscuz com ovo. E o sal integral, iodato de potássio, não é bom? O sal integral, sim. Insulina 3, ótimo. Boa noite, doutor. Clarissa, vamos ver o que diz. Já ouvi dizer muito baixinho assim. Também não pode, é problema na mitocôndria. Não entendi, Claudinha, sobre o que você falou. Doutor, comer com gordura faz mal quem está com gordura no fígado? Não, Daiane, sua gordura no fígado não vem de gordura, vem de carboidrato. Doutor, com uma consulta o senhor passa exames, eu consigo saber como está todos os meus órgãos, hormônios, com certeza. 2 minutos para vocês digitarem a palavra intestino e aprenderem tudo que eu falei hoje em um curso de 5 aulas bem detalhadas, com desenho e com bônus de receitas e um monte de coisa. Então, digitem a palavra intestino, que eu vou finalizar. Quem digitou, digitou, viu? Senhor é show, obrigado pelas informações. Só aguardando vocês digitarem intestino. Para ir embora. Insulina 8,9, tá ruim? Tá. Tá péssimo. Tem que estar abaixo de 5. Você está com resistência insulínica, precisa emagrecer e melhorar a alimentação. Vamos embora, viu? Embora treinar, não sei com que energia, mas vou. 8 horas. Me alimento 2 vezes por dia, Rubem, no geral, tá? Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Tem vídeo hoje ainda? Tem, 8 horas. Vai ter vídeo, porque são 10. 10 postagens por dia. Mas hoje foi 11, porque eu já postei o almoço. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau.